Sim, estamos no ar. Estamos no ar. Olá, queridos. Estamos começando mais um Café Cultural Online. Gabriela Linhares, falando do Brasil, Rio de Janeiro, Niterói. Hoje eu tenho os meus amigos aqui, Tereza Quintas, Carlos Henrique. Nós vamos falar sobre a cultura da saúde e o autoconhecimento. Por que eu escolhi a cultura da saúde? Deixa eu me arrumar aqui, que eu estou saindo de cena. Opa, para cá. Por que eu escolhi a cultura da saúde? Porque a etimologia da palavra, a cultura, fala-se sobre cultivar, né? Sobre cuidar, cultivar, criar. E a nossa saúde, ela precisa ser cultivada. Hoje a gente tem falado sobre alimentação saudável, sobre um corpo que pratica esportes, atividades físicas, que é muito importante, mas a gente precisa pensar na totalidade nesse corpo, né? A nossa mente, o nosso espírito. E a gente está em setembro, que é o Setembro Amarelo, que fala sobre uma série de coisas, inclusive depressão, as pessoas que passam por dificuldades muito grandes e até cometem suicídio. E a gente vai falar sobre essas questões que a mente da gente acaba atrapalhando para que a nossa saúde fique mais plena. Então, Carlos e Tereza, é uma felicidade falar com vocês. Sejam bem-vindos ao nosso jardim, não é jardim, eu já ia dizer jardim místico, né? Porque eu olho para vocês e lembro, ao nosso café cultural. E muito feliz de falar com vocês. Obrigada. Deixa eu agradecer. Opa, aguardamos e falamos juntos, né, Carlos? Fala, Carlos. Então vai você, Tereza, querida. Sim, então, inicialmente, a gente vai dar boas-vindas para todas essas pessoas queridas que estão nos assistindo, que estão envolvidas, né, nesse momento, que é o momento da gente prazerosamente conversar questões interessantes. Então, eu te agradeço muito o convite e agradeço essa participação, porque eu e o Carlos, a gente vira e mexe, é convidado para falar junto, ou um próximo do outro, né? E é com muito carinho, que é o meu professor de yoga, uma pessoa que eu tenho muito carinho, que eu respeito muito, então acredito que a gente tem uma jornada muito boa aí agora para a gente trilhar. Deixa eu dar boa tarde para todo mundo também, Gabriela, gratidão pelo convite, pelas palavras na abertura. O que a Tereza falou é muito verdadeiro, nos conhecemos no Jardim Místico, por seu intermédio, Gabriela, no Jardim das Artes, que promove o Jardim Místico, um local realmente muito especial. Então, recentemente, fizemos lives com a psicóloga Cristina, um depois do outro, demos palestras juntos na Faculdade Anhanguera, a convite do Léo, e agora a Gabi nos convidou para fazer a live juntos. Então, é um assunto muito relevante, e eu acho que desde sempre a gente, de alguma forma, aceitou, sem nenhum senso crítico, uma noção do que vem a ser saúde, cuidar da saúde, né? Quando a gente percebe uma sociedade em muitas dimensões muito adoecida. E eu tenho um mestre chamado professor Hermógenes, ele utilizava muito uma palavra chamada normose. Parece que o que a maioria faz se transforma na norma e não se questiona. Então, é muito importante essa abertura, porque eu tenho todo o respeito e admiração pelas frentes de saúde oficiais hoje. Claro que tenho, todas são muito relevantes. Mas, ao mesmo tempo, a gente despreza e, às vezes, até mesmo desdenha de medicinas tradicionais, de conhecimentos ancestrais, falando isso não tem comprovação científica, né, enchendo a boca para falar isso. Então, eu gostaria de iniciar contando uma historinha que me toca muito, do Dr. Edward Bach, que foi o médico inglês que desenvolveu o sistema de florais de Bach, e o que seria o CRM na Inglaterra, há 100 anos atrás, quando ele começou a publicar em revistas, falou assim para ele: olha, para de publicar isso porque não tem comprovação científica. E ele brincou falando assim, quando uma vaquinha está com problema no intestino,
ela sabe exatamente o matinho que ela tem que comer, né, para curar o intestino dela. A vaquinha não está preocupada com isso, assim, aí ele brinca assim, até a vaquinha já entendeu o que eu estou querendo falar para vocês. Em verdade, essa noção de comprovação científica depende muito dos métodos que estão sendo utilizados para essa comprovação, né, os métodos oficiais. E eu acho que a gente vai ter uma conversa muito interessante que pode trazer muito esclarecimento para muita gente. Gratidão pela oportunidade, Gabi. Você falando sobre os métodos científicos, a gente hoje tem um campo da ciência, da física, que é a física quântica, que ela vem falando muito sobre o poder da mente, sobre tudo que a mente pode transformar, inclusive falando de que existe uma fagulha, alguma coisa que nos liga, né, ao universo, alguma coisa que está no macro e está no micro, e essa coisa tem uma vida, uma força divina, que para nós, né, seria Deus. Então, assim, ela vem falando, sim, sobre o poder de transformação, sobre a arte de você pensar e criar, né? Uma coisa que a espiritualidade já fala há muito tempo, da ação e reação, que seria a lei do retorno. Então, assim, hoje a ciência tem caminhado muito para responder uma série de coisas que a espiritualidade há muito vem falando. Inclusive que nós somos mais do que matéria, nós somos energia condensada, né? Nós somos espírito. Então, falarmos sobre isso é falar do nosso espírito, da nossa essência. E eu estava pensando sobre essa conversa que a gente vai ter, e a gente está vivendo um momento de tanta dificuldade em vários sentidos, né? Sanitário, político aqui no nosso Brasil, e que também é um fenômeno que está acontecendo em outras partes do Brasil, essa opressão exacerbada, e também no campo moral. O que me parece é que as pessoas, assim, essa nossa dualidade humana, o bem e o mal, parece que elas estão na rua degladiando. O que vocês acham sobre isso? Assim, né? Essa nossa dualidade, esse bem e mal que existe dentro da gente hoje, principalmente em termos sociais e políticos, a gente tem visto isso, assim, parece até filme, né? O que a gente está vivendo. Quer falar, Carlos? Pode falar que depois eu pego. Sim. Eu gostaria de iniciar pegando um ganchinho um pouquinho antes da pergunta que você faz agora, Gabi, falando que nós hoje temos, eu chamo de prisão, nós temos uma identificação com a dimensão mental, com a dimensão da lógica, né? Nós somos corpo físico, nós somos corpo energético, nós somos corpo emocional, nós somos corpo mental, nós somos corpo espiritual. Então, a medicina hoje deveria ser uma medicina, todas as frentes que cuidam da saúde deveriam ser holísticas, né? Ver o ser humano como um todo e não como uma pequena parte. Então, um exemplo bom da gente dar, eu acho que isso vai chegar na questão que você está colocando, eu vou pegar a disciplina que eu adoro, que entrou na moda, e eu acho que foi bom ter entrado na moda, que é o Mindfulness, a atenção plena, e de repente diz assim, né, a neurociência hoje comprova que, de acordo com a maneira que você movimenta o corpo, de acordo com a sua postura física, isso produz um efeito na sua mente, que pode ser negativo ou positivo. A Hatha Yoga diz isso há milhares de anos. Mas antes de ter comprovação, as pessoas desdenhavam, né? Como é que eu posso curar uma depressão mudando a posição dos meus ombros? Né? Ou como é que eu posso aquietar essa mente fazendo uma flexão da coluna para frente? Né? Isso é um absurdo. Só que isso não passa a ser verdade depois da comprovação científica. Então, acho que a pergunta que as pessoas deveriam se fazer e não se fazem é a seguinte: como é que esse pessoal da yoga descobriu isso há 2000 anos? Como é que o pessoal da acupuntura, na China antiga, descobriu esses canais energéticos e esses pontos? Isso vai valer também para a tradição xamã, para as tradições da África. A gente não tem essa curiosidade, porque a gente está preso numa mente lógica. Então, a gente despreza a intuição, o instinto, outras sensibilidades.
E essa mente lógica, né, é uma mente dual, é uma mente que não tem inteligência, né, é uma mente que age, como você colocou, por ação e reação, por condicionamentos. Nessa mente tem boas e más tendências. Então, a gente tem um grande desafio hoje. Eu escutei a Tereza falando sobre espiritualidade, a live com a Cristina, eu adorei a live. A gente tem um grande desafio de dar esse salto na era que a gente vive para a espiritualidade, porque somente a partir da experiência espiritual a gente transforma essa mente, a gente ilumina essa mente. Não é à toa que estamos vendo religiosos presos numa mente lógica, sem experiência espiritual, aprovando a violência, aprovando a truculência, aprovando até a mentira. E então eu acho fundamental para que a gente consiga vencer essa batalha interior que existe dentro da gente, das boas contra as más tendências, a gente compreender o quanto antes que experiência espiritual é uma coisa que não tem a ver com instituição, é uma experiência íntima, interior, e essa experiência ilumina a mente pensante. É com essa experiência que vem o discernimento. E uma dica que cabe na mente lógica é que essa experiência não pode ser diferente do amor. E assim eu passo para a Tereza. Sim, sim. Exato, nós estamos aqui, eu e a Gabriela, aquecendo com a cabeça as suas palavras, né? Porque nós nos distanciamos da nossa ancestralidade e da sabedoria da natureza. Nós nos afastamos disso, porque nós somos natureza. Quando a gente se afasta, a gente perde essa conexão do divino em nós. Então, é muito interessante a gente considerar que, como você falou da comprovação científica, eu já até falei isso em outros momentos, mas eu acho muito pertinente, a erva baleeira, que é uma erva que é utilizada, né, há tempos imemoriais, né, com a nossa ancestralidade brasileira, nativa, ela foi utilizada e, de repente, há poucos anos, há uns 2 anos, se eu não me engano, ela foi comprovada cientificamente, seu poder anti-inflamatório. E aí eu estava assim, você imagina quantas vidas foram salvas com a erva baleeira e que só agora que nós temos comprovação. Então, as pessoas estão falando da erva baleeira como se ela fosse algo diferente do que ela sempre foi, pelo simples fato da ciência ter dado a sua carimbada. Só que o carimbo da erva, o carimbo do divino em nós, ele está dentro de nós de acordo com a nossa ancestralidade. E nós perdemos esse contato com a gente. A gente perdeu esse contato, como você falou da vaquinha, a gente sabe exatamente quando você está assim, com mal-estar. Eu comi alguma coisa que não me fez bem. Para, respira, que o corpo vai te dizer o que te fez mal. Sim. Essa sabedoria da vaquinha, né, a gente também tem. Então, nós sabemos exatamente o caminho, qual o caminho. Só que nós temos dificuldades, se só pensar que a maior parte dos remédios, se não dizer praticamente a sua totalidade, eles são tirados, a ideia foi tirada da natureza. E aí eles sintetizaram, e a pessoa tem a cara de pau, às vezes, falar para mim, não, mas eu prefiro comprar na farmácia, porque é mais garantido. E aí eles tiram, ele compra um remédio na farmácia, que vai ter uma contraindicação, e não toma o chazinho daquele princípio ativo que a indústria farmacêutica colocou ali naquele comprimido. Então, é muito interessante como a gente perdeu essa conexão e que hoje é fundamental que a gente retome. Porque se a gente não faz coisas simples, as complexas é que a gente não vai fazer mesmo. Se a gente não está conseguindo ser simples, se a gente não está conseguindo olhar a voz interior, porque nós somos espíritos. Espírito não é algo que você possui, é algo que você é. Nós somos espíritos. Eu não tenho espírito, eu sou um espírito. Eu tenho um corpo, e nesse corpo eu tenho tudo que rege o meu poder. Mas eu tenho essa mente que às vezes me atrapalha na conexão. O Carlos fala isso muito bem, quando ele fala que a mente não é o espírito. Às vezes, a mente atrapalha a conexão do divino. Porque a gente é cheio de coisas que vão colocando na nossa cabeça, que a gente tem como verdade, e a gente não para analisar o que a minha voz interior está dizendo. Porque eu sei exatamente, eu até pedi para o Carlos contar
uma coisa que ele conta, assim, eu achei muito legal, e eu tenho usado, mas como ele está aqui, eu quero que ele mesmo conte, do caminho e dos 2 elásticos. Sim, Conta, porque essa história, eu acho que o tempo inteiro a gente sente isso. A gente sente no corpo, a gente sente na alma. E o que nos atrapalha é exatamente o tempo inteiro racionalizando. Né? Racionalizando. Aí o pessoal às vezes fala assim, eu sou mística. Eu não sei se eu sou mística. Eu acredito que eu procuro buscar a essência. Então, se eu trabalho com a planta, se eu trabalho com a erva, se eu trabalho com o floral... Ele falou do Dr. Bach. Um dos últimos discursos do Dr. Bach, sabe qual foi? Use as ervas do seu quintal. Sim. Use o que você tem. Aí a gente vai lá e compra uma coisa importada, porque acha que é melhor, e quando a gente tem aquela plantinha que nasceu ali no nosso quintal e que a gente arranca como erva daninha, e daninha está sendo a nossa ação de arrancar o que é divino. Então, eu gostaria que Carlos falasse, porque eu acho que é muito interessante essa história que você conta, né, da sabedoria oriental, porque toda essa ancestralidade, não importa se ela é oriental, se ela é xamânica, se ela é africana, a gente tem que cultuar, porque nós fazemos parte desse mosaico estrutural de todas as culturas. Né? E é isso que vai fazer com que a gente tenha o autoconhecimento, que nós estamos falando da saúde e do autoconhecimento. E se não procurar dentro, fora, a gente não vai achar, não. Então, acho que essa história que eu pedi para o Carlos contar, que ele vai contar agora, eu acho que ela vai fazer... eu tenho contado, tá? Que eu tenho socializado, mas já que você está aqui, eu gostaria que você contasse. Tá bem, vou contar. Conta pra gente. Você citou o Dr. Bach, tem um ensinamento dele que cabe bem, até para introduzir a história, onde ele diz o seguinte, quando existe harmonia entre o espírito e a personalidade, tudo é paz, alegria, felicidade e saúde. Aí ele diz que o espírito que nós somos já tem total predisposição à harmonia, tem a perfeição em si mesmo. Então, cabe que a personalidade se abra para essa harmonia. E quando a gente fala em personalidade, principalmente esse campo mental. Então, ele diz que, para isso, a gente tem que encontrar dentro da gente tudo que se opõe à nossa natureza essencial e buscar substituir por aquilo que está de acordo com a natureza essencial. E daí vem essa historinha que eu gosto muito e fico feliz de ouvir que a Teresa está utilizando. Para a gente imaginar um caminho, deixa eu focalizar minhas mãos aqui, ladeados por 2 linhas, assim, por 2 linhas, aqui, obrigado, um caminho, que é ladeado por 2 linhas elásticas, e a gente deveria seguir reto dentro desse caminho. Esse seguir reto significa estar pensando, falando e agindo de acordo com a nossa natureza essencial, como a Teresa colocou muito bem, ouvindo essa voz interior e anterior também, e de acordo com ela. Na yoga a gente chama isso de dharma, de ação correta, de estar de acordo com as leis internas da essência. Aí olha o que acontece. Deixa eu achar aqui. Eu vou seguindo esse caminho reto. Quando eu me desvio, lembra que essas linhas que vão delimitando o caminho são elásticas. Quando eu me desvio, eu vou empurrando o elástico e ele me joga de novo para o caminho. Se eu me desviar um pouquinho, ele me joga com um pouquinho de força. Se eu me desviar muito, ele me joga com muita força. E, de repente, eu fico sendo sacudido entre essas 2 linhas elásticas. Essas 2 linhas são o karma, lei de ação e reação. E esse andar reto seria o andar dharmicamente, isso é de acordo com a essência. Então, hoje, a gente deixou de assumir, Teresa, Gabriela, algo que é fundamental na jornada humana, que é a responsabilidade pela nossa jornada. Então, eu estou andando torto, aí começo a empurrar a linha elástica. Quando ela me joga de volta, eu não pergunto aonde foi que eu me desviei. Eu quero um Tomodoril, a dor sumiu. Eu quero, quanto antes, um remédio que alivie a minha dor. A live está sendo aqui invadida por uma fofura. Oi, gente! Ai, seja bem-vinda, linda! Ai, meu Deus! Cada vez maior, linda!
A mãe já veio buscar aqui. Então, Carlos, gente, só para concluir a questão da responsabilidade, né? A gente deveria assumir a responsabilidade pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, pela nossa felicidade. Mas hoje eu digo que a responsabilidade é do médico, é do terapeuta. Enquanto um bom médico, um bom terapeuta vai falar, assume a responsabilidade pela sua maneira de pensar, falar e agir. Porque tudo que está acontecendo na sua vida é consequência, né, da maneira como você se comporta em todos esses níveis. E as terapias tradicionais, quase todas ancestrais, elas resgatam esse ponto. Então, eu trago essa questão aqui. Nós, como seres humanos, hoje, entramos numa área de conforto extremamente perigosa e pouquíssimo inteligente. Né? Eu quero ouvir o que o médico tem para falar exclusivamente. Eu vou ao médico sempre que eu preciso. Tenho amigos médicos e adoro os meus médicos. Então, mas a responsabilidade pela minha saúde é minha. Né? Eles vão me auxiliar quando necessário. Pode falar, Gabi. Vocês falam, tanta riqueza que a gente fica, nem sei por onde começar. A Tereza estava falando dessa nossa essência, e eu tenho uma pesquisa para um espetáculo chamado Subsolo das Almas, que eu acho que a gente não está vivendo num subsolo mais do que nunca. E eu estava relendo a Gênese, e tem uma parte, eu acho que é o segundo capítulo da Gênese, que fala da criação do homem, né? Que Deus criou o homem e depois ele soprou em suas narinas quando ele formou o homem. Então, essa essência divina, né? Ele sopra o que tem dentro dele, né? Ele fala nós sopramos, nós, ele já não fala eu, Deus, né? Ele fala nós, ele já fala né? Pai, Filho e Espírito Santo, já fala da Trindade, ele sopra, e esse sopro divino que está dentro de cada um de nós, que está dentro desse ser, e esse ser que a gente precisa escutar, esse ser, esse espírito, que aí ele forma, então, essa vida, a nossa vida, ela é divina, e buscar a ancestralidade dentro de nós, e dentro da nossa cultura, que aí a gente vai falar da nossa mística, né, que o Brasil é extremamente místico, cultural, e aí a gente não precisa, como a Tereza, antes de falar, a gente não precisa ir muito longe, não precisa ir para o Oriente, mas nós temos os nossos índios que trazem toda essa cultura, toda essa relação com as ervas, com as plantas, com a ancestralidade e com a ligação, né? A ligação com a natureza, com o cosmo, com todo, que está dentro de nós. E a gente realmente ficou mal acostumado, não só ao médico, como resolver as coisas na farmácia. E a gente tem muito mais do que a gente só pensa nessa doença quando está no físico, quando está já doendo, mas ela vai vindo, não é, Carlos? Ela vem até chegar nos nossos chakras, vai adoecendo os nossos corpos astrais, o nosso mental inferior, mental superior, até chegar no nosso corpo físico. E muitas pessoas, hoje a gente fala de depressão, que é a doença do século, e muitas pessoas acham que é frescura falarmos de depressão, né? Essa doença que não é palpável, que a gente não consegue enxergar, que é uma doença que está localizada na nossa mente, no nosso espírito. E era bom a gente falar sobre isso também, sobre todas essas possibilidades de se conhecer, de sair desse lugar e transformar esse ostracismo, esse momento que a gente está vivendo, num momento de renovação. Né? Eu acho que se nós pararmos para pensar, hoje a maioria das pessoas com consciência estão em casa, né? Porque a gente ainda está no momento de pandemia. A gente está dentro da nossa ostra, a gente está dentro da nossa casa e talvez a gente saia daqui transformados. Eu acho que é para isso que estamos aqui. E mais uma coisa que eu queria falar, que você falou, essa coisa do elástico, que eu já ouvi você falando mais de uma vez e que eu acho fantástico, bom que a Tereza relembrou. Eu sempre lembro do Lao Tse, lembro do caminho, né? Lembro do Tao. E toda vez que você fala nisso, eu penso no caminho, da gente estar no caminho. E por mais que a gente entre vá para um lado ou vá para o outro, caia nessa roda kármica, e que volte e volte, a gente está sempre nesse caminho. Isso é uma coisa que é muito, muito poética da nossa vida. Eu acho muito linda, muito profunda esse caminho.
Mas voltando à nossa pergunta, é a questão da depressão, né? Que a gente estava... que está se vivendo. Hoje a gente está com um excesso de informação e desinformação também. Nós estamos sendo abalados em vários aspectos, a crise do conhecimento, e a gente está vendo que as pessoas estão ficando cada vez mais ansiosas e não estão conseguindo lidar com o tempo que está correndo, e isso acaba gerando uma série de conflitos internos e levando a pessoa à depressão. Sim. Quais são o que a gente pode ajudar aqui nessa nossa conversa, as pessoas que estão ouvindo e que estão passando por isso? Sim, eu até gostaria de falar uma coisa que é muito importante, assim, que eu entendo como muito importante no que você falou. A depressão é algo muito sério e é real. Não é frescura, não é bobagem, é algo muito sério. Porém, ninguém dorme e acorda deprimido. Existe um processo que, às vezes, pelo fato de nós não estarmos olhando para dentro, começam a acontecer desorganizações emocionais, uma tristeza, uma ansiedade, uma angústia que nós negamos, porque nós temos dificuldade de acolher aquilo que sentimos. Não, vamos espantar a tristeza. Só que não se espanta a tristeza dizendo que não está triste. Se espanta a tristeza entendendo que está triste, acolhendo, buscando aonde essa tristeza se localizou e realmente trabalhando com isso. Mas quando a gente nega essa tristeza, hoje eu fico triste, mas eu nego. Eu guardei numa gavetinha, que nós somos, né, muito cheios de gavetinhas. Coloco naquela gaveta. Amanhã, minha ansiedade, eu engulo também, eu boto numa outra gavetinha. Então, aparece uma outra tristeza, uma raiva. Começa a aparecer uma multidão de sentimentos e de emoções que eu não sei lidar e que eu nego. E quando essas gavetinhas começam a ficar muito cheias, elas se abrem ao mesmo tempo. Aí o processo depressivo se instala. Ninguém fica depressivo de uma hora para outra. Aí que está a questão. Quando é que você entra no processo depressivo? Quando ele fisicamente, quimicamente, já entrou no seu sistema. Porque, como é uma doença da alma, a gente primeiro começa a desorganizar a alma, essa grande estruturação que a gente tem, e vai não sabendo ligar e colocando todas as nossas emoções, negando-as. Nós vivemos muito em negação. Nós vivemos muito em negação. Então, toda essa negação, porque a gente não acolhe o que a gente sente, porque alguém assim, é feio a gente sentir raiva, então vamos engolir a raiva. É feio fazer isso ou aquilo, aí vamos engolindo. Então, a gente vai engolindo, colocando nessas gavetinhas, que eu gosto dessa alegoria, né, das gavetinhas, chega numa hora que fica tão insuportável que o corpo ele vai pegar essa carga química. Porque a gente tem uma coisa, eu estou triste hoje, eu estou depressiva. Não, se você está triste, você não está deprimido. Porque se você está deprimido, você às vezes não sai nem da cama. Mas você pode ter tantas tristezas, que você está entrando em processo depressivo. E se você percebe isso antes de ir para a cama, você consegue buscar ajuda antes. E quais seriam essas ajudas? Aí que entra o trabalho da yoga, entra o trabalho da meditação, entra o trabalho dos florais, entra o trabalho das ervas, da conexão com a natureza, entra o trabalho das orações, que é a conexão com o divino. Entra a arte. Nossa, entra a arte. Entra todas as manifestações da arte, porque a arte é muito ampla. Né? Então, quando a gente realmente trabalha, quais são os processos que você vai poder utilizar dentro das suas possibilidades e que você vai canalizar para abrir cada gavetinha para lidar com isso e não chegar, porque quando chegou no processo realmente depressivo, quando quimicamente você já está comprometido, infelizmente só tem uma forma de você trabalhar: entrar na medicação. Porque quando o processo depressivo se instalou, você não conseguiu perceber antes, aí a medicação ela vai ser essencial, porque senão você vai surtar. E isso pode é muito ficar importante. Um looping muito grave e que você tenha dificuldade de sair.
Mas se você consegue perceber a transformação do seu psiquismo, opa, tem alguma coisa acontecendo comigo. E aí você vai... Isso já aconteceu comigo, Tereza. Eu entrei num processo de entristecimento, de luto, de angústia, que quando eu percebi, um dia eu olhei para os meus pés, eu estava usando o mesmo sapato há, sei lá, uns 15 dias. O Carlos pode não ter essa facilidade, embora ele tenha, que agora está lidando com 2 meninas dentro de casa, mas mulher não usa o mesmo sapato 15 dias. É verdade. Se uma mulher usar o mesmo sapato 15 dias, tem alguma coisa estranha com ela. E eu percebi, eu falei, opa! E eu comecei a fazer um trabalho de autocura. Aí entra o reiki. Eu sou uma benzedeira, tá, gente? Feliz da vida, porque assumir a minha porção anciã sábia foi algo que eu tive dificuldade, porque normalmente a gente não quer envelhecer. Quando eu entendo que eu envelheci como sábia anciã, eu fiquei tão feliz. Eu sou anciã. Às vezes eu falo isso para as pessoas falam assim, claro que não, você é jovem. Então, eu não estou negando a minha jovialidade com essa porção anciã que entrou hoje em minha vida. Eu aceito exatamente aonde eu estou. Eu não posso querer ter a beleza dos 30 nem dos 40. Sabe qual a beleza que eu tenho, amigos? A beleza dos 60. É essa beleza que eu tenho, essa jovialidade. É a dos 60. Mas eu já caí em processos que, se eu não percebesse e não fosse procurar recursos, eu hoje provavelmente estaria tomando remédio. E estaria mais uma na estatística da depressão, porque motivos não me faltaram ao longo da existência. Mas quando você entra no processo de autoconhecimento, você consegue detectar antes. Então, só porque eu falei um monte de coisa, eu vou deixar agora vocês falarem. Antes do Carlos Henrique falar, eu acho muito importante, uma coisa que você falou, Tereza, é que quando esse processo está muito profundo e muito difícil, a gente precisa de medicamento. E as pessoas têm muito preconceito com medicamento. Quando ela já está químico, nós precisamos sim de medicamento. E todos os medicamentos que tratam o mental, a nossa sociedade ainda tem muito preconceito. E precisa ser falado, porque às vezes, assim, a pessoa recorre a um remédio durante um tempo e depois isso vai tendo uma transformação, pode ter outras práticas, que aí vai saindo do remédio e reformulando a vida. Que foi exatamente o que a Tereza falou. Nós entramos num processo que vai levar à depressão. Não é uma simples tristeza, porque nós temos altos e baixos e precisamos entender o que é a depressão. Né? Hoje eu acordei deprimida. A gente não acorda, é exatamente isso que você falou. E existe uma outra coisa também, que é assim, uma vida fake que a gente vê na internet. Todo mundo é feliz, todo mundo está viajando, todo mundo está contente. E isso as pessoas, às vezes, elas se comparam e elas não querem mostrar que elas estão felizes, que elas têm raiva, que elas têm tudo isso, porque senão é tóxico. Né? Tem um lugar hoje que se fala da felicidade que às vezes é cruel, porque nós não vivemos... Falar da felicidade, o Carlos Henrique vai falar muito bem sobre isso, mas falarmos da felicidade não é um estado de euforia, né? A felicidade é um estado pleno, ela não é você estar rindo o tempo todo e feliz, é um contentamento, isso é muito mais profundo, não é, Carlos? Sim, esse tema é ótimo mesmo. Eu iniciei a live, iniciei a minha participação lembrando do Hermógenes, da palavra normose, e eu acho realmente muito relevante a gente atentar para isso. Logo no início, a Tereza colocou assim, às vezes me chamam de mística, eu não sei se eu sou mística, eu gosto quando você coloca, Tereza, na sua apresentação, alquimista, eu adoro essa palavra. Mas aonde eu quero chegar, a Júlia, nossa querida, comentou aqui há pouco, né, Tereza, bruxa, feiticeira. Mas aonde eu quero chegar? A gente vê hoje que, entre nós, todas essas palavras têm um significado positivo, têm um bom sentido, mas, de certa forma, elas são usadas de forma pejorativa por muita gente. E o que essas pessoas querem falar sem perceber? Olha, saiu da norma. Essa pessoa utiliza coisas alternativas. Mais uma vez, eu repito aqui, concordo que depressão é uma coisa seríssima,
chega num ponto que só com medicamento, então deve ser procurado um bom psiquiatra. Eu tenho psiquiatras que eu adoro como pessoas e como profissionais que eu indico, mas brinco com os médicos falando assim, vocês, para mim, são os terapeutas alternativos. Porque primeiro eu me alimento bem, pego o sol, pratico esportes. Se alguma coisa desequilibrar, eu busco meditar, eu vou buscar fitoterapia, eu busco todos os recursos naturais. A minha última alternativa vai ser utilizar alguma coisa com efeitos colaterais, porque eu cheguei num ponto que não tem mais jeito. Então, de forma muito carinhosa e lúcida, de forma alguma desmerecendo essa ciência maravilhosa também, que é a alopatia, eu acho que a gente tem que ter a coragem de se colocar assim, né? Porque essa minha fala é uma fala que sai da norma. E muitas vezes, quando a gente sai da norma, né, as pessoas vêm em cima da gente falando, o que aconteceu com você? A grande maioria não pensa assim, mas a gente está numa condição boa de saúde quando em toda esquina tem uma farmácia. O comércio que mais prospera é farmácia. Como somos capazes de dizer que estamos evoluindo na área da saúde? Nós estamos regredindo de uma forma horrorosa. Nós três somos de Niterói, a Rua Gavião Peixoto, que é uma das principais de Caraí, tem quarteirões que não são muito grandes, com 4 ou 5 farmácias. Em 2 ou 3 quarteirões tem 3 farmácias de uma mesma rede. É absurdo. Então, a gente tem que repensar a nossa relação com saúde. A gente aprende, de certa forma, a cuidar, né, do corpo físico, tem que manter limpo, tem que fazer alguma atividade física, tem que se alimentar bem, mas quem aprende a cuidar do corpo mental? Na faculdade, em casa? Quem aprende a cuidar do corpo emocional? Como a Teresa colocou muito bem, somos espíritos, e esses são os nossos veículos. Então, nós deveríamos ter esse conhecimento, que a Teresa chamou de autoconhecimento. A gente deveria saber manejar pensamentos, a gente deveria saber manejar emoções. Não dão essas noções para a gente. E são justamente esses conhecimentos tradicionais que vão falar, olha, vocês podem cuidar dos seus pensamentos, das suas emoções, mas eu não preciso de um psicólogo para isso. Psicólogos são profissionais hiper importantes e a gente sempre deve recorrer a eles quando necessário. Mas, mais uma vez, o bom terapeuta é aquele que ensina o quanto antes a gente, né, a ter alguma autonomia e não ficar dependente o tempo todo. E, finalmente, chegando, Gabi, na questão da felicidade, é muito perigoso o movimento que as pessoas querem fazer da infelicidade para o prazer, confundindo prazer com felicidade. Se eu estou infeliz, e eu vou falar rapidinho, porque a Teresa já colocou muito bem, eu tenho que acolher essa infelicidade, né? Buscar compreender como isso surgiu dentro de mim, né? Como a minha forma de pensar, como as minhas crenças, né, de alguma forma estão dando sustentação para isso. Seja raiva, seja tristeza, né? Essas emoções podem ser grandes professoras no meu processo de evolução espiritual, né? Porque aquilo que nós somos já é pleno de felicidade. Então, de alguma forma, eu estou identificado com uma parte da minha personalidade que está em desequilíbrio. Então, é valioso sofrer. Pode parecer estranho falar isso, mas é valioso sofrer. Né? Tem um capítulo do Yoga para Nervosos, do professor Hermógenes, que ele diz assim, você sofre, parabéns. Né? Admite que está sofrendo. Busca dentro de você, né, o que produz esse sofrimento. Ah, mas é aquela pessoa, é aquela situação. Pronto. Se a responsabilidade é do outro, você talvez nunca se libere desse sofrimento. Mas será que não é a maneira como você olha para essa pessoa, as expectativas que você cria, ou como você julga? E nessa hora você começa a olhar para a sua própria mente, para como as emoções surgem. E além de você começar a ter alguma autonomia para se autotransformar internamente, desencadear um processo real de cura, você começa a ver um sentido numa acupuntura, por exemplo, que vai... Quando eu vou na minha acupunturista, eu não tenho como enganar. Né? Ela simplesmente olha a minha língua e diz assim, olha, esse canal energético que está em desequilíbrio,
isso tem a ver com tal emoção, que tem a ver com tal tipo de pensamento. Você tem uma questão nessa área da sua vida e é um acerto de 100%, e talvez chamem ela de mística, né? Mas um místico que quer dizer assim, que é algo sobrenatural, é ciência. O que os nossos índios fazem é ciência, yoga é ciência, só é uma ciência diferente, que abrange dimensões do ser humano que hoje são desprezadas pela maior parte das pessoas. Eu acredito, Gabi, que o quanto antes a gente tem que implementar no sistema público de saúde essas técnicas, né, que já são reconhecidas, né, hoje, inclusive, com uma grande abertura das faculdades de medicina, são chamadas de técnicas integrativas, isso foi um grande avanço, mas a gente tem que levar esclarecimento para a população o quanto antes, porque isso vai baixar muito o custo que o Estado tem com saúde, né, porque são tratamentos mais acessíveis, menos caros, sem efeitos colaterais, e que vão dando autonomia para as pessoas, para que elas adoeçam menos, se desequilibrem menos. A gente só tem a ganhar. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar e bater nessa tecla, né, que a gente precisa a medicina alternativa, das práticas holísticas. Muitos médicos já praticam isso no seu consultório no dia a dia, embora não possam falar, porque a medicina tradicional é completamente contra. Outra coisa que é muito importante, que eu acho que na nossa educação tradicional, a gente precisa mexer ali, e algumas escolas na Índia e faculdades também, tem disciplinas de autofelicidade, de autoconhecimento, né, de inteligência emocional e de felicidade pessoal. Porque é uma prática que desde criança, eles acreditam que eles vão colocar no mundo pessoas melhores para transformar o mundo. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala de autoconhecimento, né? Eu consegui entender as minhas sombras e conseguir brecar a minha impulsividade quando alguma coisa me atinge, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, nada mais é do que você se olhar para dentro, né? Jung já falava sobre todas essas questões de você, sobre a sombra, né? Que eu acredito que seja a verdadeira aula que cada um vai ter na sua existência, são as minhas dificuldades internas, o que eu tenho que lidar com elas, e normalmente a gente coloca de lado, não quero ver o meu defeito. Eu quero só mostrar minhas qualidades e transformamos as nossas qualidades em defeitos. Porque se eu tenho uma capacidade mental, às vezes um pouco melhor, eu acabo ficando arrogante, acabo subjugando pessoas, manipulando outras. Se eu tenho uma beleza, eu posso também usar, como o Carlos falou, né? Através do desejo, através também da manipulação. Uma série de coisas que a gente tem uma tendência a transformar as coisas boas em coisas ruins. E não olharmos exatamente para quem somos. Quando eu falo de autoconhecimento, o teatro, ele me presenteou com uma coisa muito importante, porque quando eu comecei a desenvolver uma pesquisa, que eu desenvolvi o teatro sinestésico, que é o teatro das sensações, aí é a nossa inteligência sensorial, a gente começou a perceber o ator, para se imbuir de um outro ser, que seria o do personagem, ele precisa se esvaziar. Para eu me esvaziar, eu preciso me conhecer. Então, o autoconhecimento é fundamental para eu me esvaziar, para me preencher de um outro ser. Então, assim, o teatro proporciona uma série de coisas, inclusive esse entendimento do autoconhecimento, já que a gente está falando também de práticas holísticas, práticas orientais, práticas xamânicas, de medicina alternativa. Eu quero falar também que a arte tem um lugar muito, muito revelador dentro da cura, né? Ela leva uma cura não só pessoal, quanto social, política, né? A doutora Anísia da Silveira praticava muito bem com seus pacientes a relação da arte, da pintura, do quadro, das cores, que leva também a um lugar de equilíbrio, de maturidade, e assim, da existência, né? E do agora.
Eu acho que a arte tem o poder de nos colocar no agora. E uma coisa que nos prejudica muito é que a gente não habita na gente, né, gente? É muito difícil. Eu sempre falo, você está aqui, porque a nossa mente está em outro lugar. Eu estou comendo, já estou pensando o que eu tenho que escrever, o que eu vou fazer. Então, dificilmente a gente habita na gente. E isso também nos leva a um lugar de ansiedade extrema. Hoje a gente fala dessa sociedade líquida, que as informações vêm, passam, e a gente está no meio disso tudo. E eu acho que viver, habitar na gente, né, habitar no agora, também é uma forma da gente conseguir a cura. Porque a gente precisa entender também que a gente fala de cura e de doença, eu preciso me curar. Curar, eu estou doente, então meu corpo está doendo. Não, nós estamos aqui para nos curarmos. Esse vírus está aqui para nos mostrar que a gente precisa curar. Curar a mim, curar o outro, né? A transformação. Eu não acredito que a economia, nem que a política vá transformar o mundo. Eu acho que nós vamos transformar o mundo, cada um de nós, a parte interna da gente, o nosso interior que vai transformar. A partir do momento que eu me transformo, eu transformo o meu redor. E eu queria falar uma coisa para vocês, para a gente falar sobre a gente é energia, e a gente está o tempo todo trocando. Só que muitas vezes a gente não sabe trocar, a gente suga. E uma coisa do autoconhecimento é quais são os nossos dramas de controle? Como é que eu controlo e sugo a energia do outro? Porque a gente ainda está nesse lugar nesse mundo dual e sempre querendo a atenção de alguma forma. Às vezes a gente pede uma atenção de forma completamente equivocada. Então, assim, esses dramas de controle, essas formas de sugar, as pessoas têm falado muito de pessoas tóxicas, né? O quanto nós somos tóxicos, às vezes, nas nossas relações e relacionamentos tóxicos, que isso também vai influenciar na nossa saúde, a saúde da nossa casa, do nosso ambiente, das relações. É interessante, Gabriela, que não existe pessoa tóxica. Existem atitudes tóxicas. Existe comportamento tóxico. As pessoas são sempre divinas. Só que como elas se afastam do divino nelas, através desse processo de se enganar e não entender a sua divindade, né, o divino em nós, aí sim as atitudes são tóxicas e as relações são tóxicas. Mas nunca uma pessoa é tóxica. A pessoa só está distanciada, está no elástico, né? Ela está no elástico, ela bate forte no elástico e ela está, né, correndo de um elástico para outro e não está conseguindo caminhar em linha reta. Porque a linha reta ela não é fácil. Porque às vezes eu tenho que dar de cara comigo. E nem sempre eu gosto do que vejo. Eu vejo no meu trabalho, né, de atendimento como terapeuta, eu trabalho com psiquiatras maravilhosos também, que a pessoa chega lá e a gente trabalha em conjunto. Sabe quantos desmames de remédio tarja preta eu já tive na minha vida? Inúmeros. Eu posso contar aqui várias situações de pessoas, de clientes, né? Porque é interessante a gente entender que a gente não tem paciente, que a gente tem cliente. Tem paciente que está na arrogância, que acha que do outro, que vai oferecer ao outro alguma coisa que vai salvá-lo. Você vai trabalhar na interação. E outra questão também importante, a gente pensar, desde quando existe a medicina natural e alternativa? A alternativa é aquela que foi criada depois, porque a imposição de mãos é milenar, ela é tão antiga quanto tudo, né? E aí as pessoas não dão valor à simplicidade que é uma imposição de mãos. O Carlos pode dizer isso, você também, que tem filho criança, né, pequeno. Quantas vezes você acalmou seu filho simplesmente com a imposição de mãos? Quantas vezes? Quantas vezes eu fiz isso com as pessoas? Só de tocar na pessoa, a pessoa sentiu um bem-estar. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu chego perto de você, eu estou melhor. Porque eu estou oferecendo para você tanto amor, tanto carinho, que não tem como você não receber essa energia benfazeja. Porque eu sou divina, você é divina. Chegou junto, só tem divindade em ação. Então, é tão bom a gente conseguir compreender que habita em nós a cura. E eu achei muito bonito quando se coloca a cultura da saúde, do autoconhecimento. Chega de cultura de doença. A doença não é referência. Exatamente. A doença é um desvio do processo de autoconhecimento.
Então, quando a gente coloca a coisa no lugar certo, existe uma tranquilidade dentro de nós. Porque essa tranquilidade que vai nos levar a aceitar o que a gente sofre, como disse muito bem, sofreu, que bom! Tá no luto. Gente, tua mãe morreu, você não vai sair rindo, não, tu vai chorar. E que legal que você vai chorar. Não é que eu não vá compreender que é só um distanciamento temporário, mas agora eu não vou ver minha mãe, eu tô querendo sentir aquele cheirinho. E eu não tô sentindo, eu vou chorar. Eu vou ver meu luto. Aí vai chegar no ápice do luto, que eu já sofri tudo, que eu vou aceitar e vou lembrar, sabe de quê? Daquele dia que ela pegou meu pé e fez massagem. Ai, é um negócio tão gostoso, que aí você entende que você venceu a dor. Quando você lembra da coisa boa, prazer com alegria. Então, quando a gente usa toda essa nossa potência, a gente afugenta o fantasma da dor. Agora, eu preciso deixar vocês falar. Você falou da cultura, Tereza, eu tenho resgatado essa palavra cultura, porque as pessoas, a gente tem que falar da não cultura também. Porque se a gente pode falar da cultura do estupro, a gente pode falar da cultura da agressividade, da cultura do remédio, da cultura da doença. Então, vamos falar da cultura, porque a cultura é criação, né? A cultura é cultivar. A cultura está sempre, ela é dinâmica e ela está sendo feita o tempo todo. E na nossa natureza, no nosso Brasil, que é extremamente cultural e diverso e plural, a gente tem que resgatar essa palavra cultura. As pessoas levam só a cultura para uma questão, para um braço da cultura, que é uma manifestação artística, né? Então, assim, a política, os países de desenvolvimento não dão atenção à cultura. A cultura é a nossa identidade, a cultura é o que a gente come, é a nossa língua, é como a gente veste, é a nossa comida, os nossos sotaques, as nossas histórias, folclores, nós somos riquíssimos. E o que o Brasil tem de mais rico é a cultura, porque ela é infinita e ela está sempre sendo feita. E ela é feita na esquina, ela é feita no boteco, ela é feita na comunidade. Eu não preciso levar cultura para a comunidade, não, gente. A comunidade tem cultura. Sim. A comunidade tem som, tem a música. Nós, brasileiros, com tantas cores que nós temos, assim, a cultura e a arte, ela está expressa no nosso corpo. Ela está expressa no nosso linguajar. E é muito rico. Então, eu tenho... quando eu pensei, eu disse, vou falar da cultura da saúde. Porque é cultivar a saúde. Cultivar bons relacionamentos, cultivar bons pensamentos. E aí eu pensei, vou chamar esses meus amigos que sempre têm palavras edificantes, né, que transformam e fazem com que a gente cultive isso, né? Vamos cultivar, vamos plantar saúde. Eu acho que é um momento agora primordial desse momento que a gente está vivendo, onde hoje nós temos 125.659 mortes. A morte está ficando banalizada. Quantos morreram hoje? Isso está me preocupando, gente. As estradas lotadas, a ponte Rio-Niterói lotada, todo mundo indo para a região dos lagos, passear. Isso eu acho que as pessoas, sim, elas estão apavoradas, estão trancadas, não estão aguentando, mas, gente, vamos esperar mais um pouquinho. Vamos ter mais amorosidade, vamos ter mais compaixão, caridade. A gente está passando por um momento diferente. Então, a gente precisa pensar nessa cultura da saúde. E isso está indo contra a cultura da saúde nesse momento. Não é, Carlos Henrique? Primeiro, deixa eu falar que eu adorei você falando sobre cultura da saúde, dando essa aula sobre o que é cultura. Porque é exatamente isso. Né? Quando a gente observa uma cultura da saúde, talvez aquilo que eu disse anteriormente, né? Nós somos corpo, emoção, pensamento, espírito. A gente começa a compreender que existem frentes holísticas, existem frentes que tratam especificamente de cada dimensão. Às vezes é necessário uma atenção diferenciada para uma dimensão, de acordo com o local que a gente nasceu, de acordo com algumas condições externas. Né, o tratamento está de acordo com a cultura local, vai fazer toda a diferença, vai facilitar muito. Uma vez eu ouvi perguntarem assim para o Dalai Lama, que é o líder do budismo tibetano, o que eu devo falar para uma pessoa que está morrendo, que está desencarnando? Né? Como eu posso ajudar essa pessoa? Sabe qual foi a resposta dele? Que vai totalmente ao encontro do que você está falando, Gabi?
você tem que conhecer a cultura dessa pessoa. Se eu, como um tibetano, falar para um católico, né, reza para o Buda da medicina, que é azul, tem essas características, aquela mente vai falar, meu Deus do céu, o que você está falando? Isso para mim não faz nenhum sentido, enquanto ele está falando de algo que faz sentido para ele. Então é muito interessante essa noção de cultura. Quando a gente tem o mínimo conhecimento sobre o inconsciente, você já citou Jung hoje, né, do quanto o inconsciente está influenciando, né, a nossa vida no aqui, no agora, isso fica mais forte ainda. Então, essa questão de ter uma cultura da saúde é fundamental. Mas eu gostaria de contar uma história, gente, porque você me falou da felicidade, eu comecei a responder e acabou que eu não concluí. A base para a felicidade é a paz. É importante que a gente compreenda isso. Por quê? Eu posso estar em paz, mas ainda não estar feliz. Mas eu não posso estar feliz enquanto eu não estou em paz. Por isso, quando eu estou sofrendo, antes de buscar na felicidade, eu tenho que buscar um significado para esse sofrimento, para que eu possa, de forma real, me pacificar internamente, tirar proveito do sofrimento, aproveitar ele. Então, depois que do sofrimento eu fico em paz, eu posso me abrir para a felicidade. E a base para a paz, era onde eu queria chegar, é o amor. A base para a paz é o amor. Quando a gente fala em autoconhecimento, como a Tereza colocou muito bem, não existe uma pessoa essencialmente tóxica, né? Existem comportamentos, maneiras de pensar que são tóxicos, mas essencialmente somos o amor. E hoje em dia é difícil a gente escutar uma palestra sobre o amor. Na televisão é quase que impossível, uma reportagem sobre o amor. Mas isso, para mim, é a mensagem fundamental de toda tradição espiritual e de toda medicina ancestral. Quando a gente conseguir realmente se religar ao amor, nem precisa de religião para isso, mas as religiões, se bem conduzidas, fazem diferença positiva. Mas que se religião diz assim, amor como pensamento é verdade, amor como emoção é paz, amor como ação de corpo é retidão, amor como compreensão é não violência. Quando a gente se religa ao amor, tudo se ilumina. E tem uma historinha que eu gosto muito de contar, que é a historinha da maior declaração de amor que alguém pode fazer. Então, a gente tem só mais 2 minutos, Gabi? Eu tenho mais um tempinho? Tem. Ah, então tá bom. É quando tá no Instagram é que, bum, cai. Aqui a gente tem um pouco mais. A história é rapidinha, porque eu estou vendo aqui que a gente está em 57. Então, é a história de um homem que encontra uma mulher. Eu gosto até de aproveitar essa história e falar de um homem que encontra uma mulher, porque foi assim que eu vi a história. Mas podia ser de um homem que encontra outro homem, ou de uma mulher que encontra outra mulher. Eu hoje tenho falado, eu gosto de colocar a coisa assim, porque um dos maiores desequilíbrios que eu tenho visto, né, chama-se preconceito, que passa por uma insensibilidade, mas chega numa violência bruta e é normal. Então, não existe uma tradição religiosa que condene o amor. Se 2 pessoas se amam, pouco importa se são do mesmo sexo ou se são de sexos diferentes. Mas nessa história é o encontro de um homem e de uma mulher. Assim que eles se veem, sente uma atração. Uma atração de todas as dimensões, assim, né? E começam a conversar, e começam a se namorar, e marcam de sair mais vezes, e está chegando aquele momento que um dos dois tem que se declarar. Então o homem resolve convidá-la para um jantar. E quando ela chega no jantar, ela se surpreende com a atenção que ele prestou em tudo que ela disse para ele. É muito interessante que a escuta é fundamental para a gente despertar o amor verdadeiro, que a gente ama a outra pessoa quando a gente busca oferecer para ela aquilo que ela gosta, né? Aquilo que ela está precisando, e não o que eu acho que ela gosta, não o que eu acho que ela precisa. Então, ela se surpreendeu. A decoração estava de acordo com o gosto dela, a música, o alimento, ele preparou aquele momento para ela.
Então chegou aquele instante que ele resolveu se declarar. Ele tomou a frente e resolveu se declarar. Aí ele faz a maior declaração de amor. Vocês sabem qual é? Então, eu peço que vocês sintam no corpo de vocês o que eu vou falar, tá? É muito importante isso. A gente já está, né, Tereza, buscando trazer um exemplo disso. Sentir no corpo, não só na mente, mas sente no corpo o que eu vou falar. Eles estão olhando nos olhos um do outro e ele diz assim para ela: eu não preciso de você para nada. Às vezes, quando a gente ouve isso, né, dá um mal-estar no corpo, mas tem algo muito interessante para ser revelado aí. Quando ela ouve eu não preciso de você para nada, e isso dá uma mexida dentro dela, ela pergunta para ele: se você não precisa de mim para nada, então por que você está comigo, né? E ele respondeu: porque eu te amo. O que tem por trás disso? É claro que essa história é uma história criada, mas para a gente entender que o que a gente hoje chama de amor é quase sempre uma troca. Ele não está com ela porque ele precisa dela para alguma coisa, porque ele quer alguma coisa dela. Ele está com ela porque ele ama ela. Ele está ali para dar. Imaginem um relacionamento, aí eu estou falando de um relacionamento de casal, mas isso vale para pais e filhos, para irmãos, para amigos, para as pessoas que a gente esbarra na rua. Imagina um relacionamento, né? Vamos pegar aqui, eu e a Tereza. Eu olho para a Tereza e penso assim: deixa eu ver o que a Tereza tem para me oferecer. Aí a Tereza me olha e diz assim: deixa eu ver o que o Carlos Henrique tem para me oferecer. Os dois ficamos parados, um olhando para o outro, e no primeiro momento que um não está de acordo com as expectativas do outro, começa um afastamento, briga, decepção. Mas num relacionamento onde um olha para o outro, e eu digo assim: Tereza, eu estou disposto, e a Tereza já falou isso hoje na live, no exemplo que ela deu, eu estou disposto a te oferecer o que eu tenho de melhor, porque eu quero muito que você seja feliz. Aí a Tereza me olha dessa mesma forma. Qual a chance da gente viver em paz e ser feliz? É enorme, é enorme. E a gente tem um grande adversário, talvez o único adversário, para tornar a nossa sociedade mais justa, mais saudável, que é o egoísmo, gente. O meu guru também diz assim: onde existe amor, não existe egoísmo. Onde existe egoísmo, não existe amor. O amor vive de dar e perdoar. O egoísmo vive de receber e de esquecer. Então, eu acho que nessa conversa sobre saúde, é fundamental que a gente traga essa noção. A maioria que está aqui com a gente assistindo a live provavelmente é cristã, independente da denominação. E o grande mestre Jesus, ele diz: ama teu próximo como a ti mesmo. Como vocês conhecerão meus discípulos? Meus discípulos são aqueles que amam. Então, eu acho que isso é de uma importância imensa, e eu desafio, né? Se alguém estiver assistindo e puder colaborar, até me ajudando a me desiludir, eu fico feliz. Mas um programa de TV aberta, TV fechada, um filme de cinema, que hoje aborde a importância da gente despertar esse amor, aí agora eu vou usar um pleonasmo, esse amor incondicional. Porque falar amor incondicional é a mesma coisa que falar água molhada, fogo que queima. Mas a gente se distanciou tanto, quando a Tereza fala, a gente se distanciou muito da essência divina. A gente se distancia da essência divina quando a gente se distancia desse amor que o Buda chamava de amor sem limites, né? Esse amor sem fronteiras, né? Esse amor que nunca permitiria que uma pessoa se sentisse melhor do que a outra por causa da cor da pele, por causa da opção sexual, por causa do país que nasceu. Então, todos os desequilíbrios psíquicos, que como a Gabi colocou muito bem, em algum momento vão chegar no soma, né? Quando a gente diz somatizou, né? Soma quer dizer corpo, né? Quando a gente estuda, eu não sei nada, só sei isso praticamente, né? Mas vem do grego, né? Quer dizer corpo. Somatizou é isso. E a gente vai somatizar adoecendo
à medida que a gente se distancia do amor que somos, que nos distanciamos de nós mesmos. Então, um processo de cultura de saúde, e isso é maravilhoso, que vai ser de acordo com a língua que se fala, aí sim vai ser de acordo com as artes, com os esportes que se pratica, com as danças, né, com a tradição medicinal. Né? De alguma forma, a gente está voltando para o amor. Eu acho que quando a gente toma consciência disso, a gente descobre um atalho, né? Porque o amor é a energia de cura. Dizem é a maior energia de cura. Para mim, não é a maior, não. Para mim, é a única. Porque se não tiver amor, a cura verdadeira não vai acontecer. Sabem por quê? Aquele andar reto, para não bater nos elásticos e ser jogado de volta para o caminho, quer dizer andar de acordo com o amor. Né? Sócrates dizia assim, sabedoria é vencer a si mesmo, ignorância, em compensação, é ser vencido por si mesmo, um si mesmo inferior que prevalece e triunfa sobre o superior. Então, sabedoria é vencer a si mesmo, né? O si mesmo inferior, o egoísmo. E a gente vence o egoísmo, né? Quando a gente desperta essa consciência de amor, né, que a todos inclui, que a todos une, que cuida de todos. Nessa hora, para mim, acontece o verdadeiro milagre. A palavra milagre nos remete a extraordinário, etimologicamente. Né? A gente sai da normose, a gente sai do ordinário, desses pensamentos condicionados. Né? E, de repente, surge no globo terrestre uma Madre Teresa, um Martin Luther King, um Mahatma Gandhi, um Albert Schweitzer, um Chico Xavier, né? São seres que são extraordinários, né? Eles não estão dentro de uma média de uma humanidade hoje muito medíocre, né? Nós não podemos nos acomodar com essa mediocridade, né? Jesus dizia, né? Vocês têm que brilhar, né? Vocês são luz e vocês estão aí para brilhar. E eu estou muito feliz, eu estou aparecendo entre duas pessoas que brilham muito, estou me sentindo aqui iluminado. Ah, que felicidade, que lindas palavras, que lindo. O que você falou eu fico pensando como a nossa sociedade ainda tá longe, né? Porque esse amor que não escolhe é muito difícil, né? Esse amor que não escolhe não ia deixar nunca o irmão na rua, como a gente passa na rua e tem um irmão deitado no chão. Isso para mim é muito difícil, assim, é muito cruel a gente quando a gente fala de amor, né? Amo o outro como a ti mesmo, quando Jesus diz, a gente precisa ainda aprender muito, mas não ter essa cobrança, né? A gente precisa, aos pouquinhos, a gente consegue ir transformando esse amor. E a gente compreender que a gente pode fazer e pode doar o que a gente tem. Às vezes uma palavra, quando a Teresa diz, como é que você não está recebendo se eu estou te dando tudo isso? Isso já é uma demonstração de amor. Só o fato de você passar e você pensar e você já querer, né, que essa atmosfera, que o inconsciente coletivo, a gente falou de Jung, o inconsciente coletivo daquele lugar se transforme, levando luz, a gente já está, de certa forma, mandando. Porque se nós pararmos também, a gente vai ficar, não dá, é difícil. E aí a gente vai cair num lugar que não tem amor. Então, Exato. assim, eu falei, pensei e reformulei o que eu estou falando. Amor. Graças a Deus, ao divino. Uma fala que é de uma pessoa muito especial também, o Paulo, aquele de Tarso, ele fala uma coisa maravilhosa. Ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Então, quando você toca no irmão que está na rua, quando eu me transformar, porque quando um ser humano cai, caímos todos. Quando um se levanta, levantamos-nos todos. Nós estamos aqui no trabalho artístico, cada um de nós oferecendo o maior amor que a gente pode, cada um de nós três está aqui imbuídos de muito amor, de muito carinho, de muito desejo de aqui estar. Então, a gente percebe que essa sintonia que tem entre nós três nesse momento, ela é exatamente elevando o mundo inteiro. E a gente, quando se transformar verdadeiramente,
não vai ter irmão mais nenhum na rua. Mas, nos momentos, nós ainda não conseguimos isso. Mas estamos no caminho. Aí que está a beleza. Estamos caminhando. Daqui a pouco não vai ter ninguém na rua, eu não tenho dúvida. Ai, que bom, Tereza. Porque nós estamos nos envolvendo nesse processo. Enquanto tiver um irmão na rua, todos nós estamos na rua também. Todos nós estamos ainda precisando usar essa palavra de Paulo, transformai-vos. Porque não adianta conformar e passar ignorando. Uhum. Não conformar não é brigar. Conformar não é ir para a luta armada, não. A gente precisa de uma luta silenciosa. Gandhi fez isso aí. Transformou uma comunidade, uma sociedade gigantesca com isso, com amorosidade, com carinho, com desvelo. Então, quando a gente entender o que o Paulo diz, a gente realmente vai transcender, porque não vai ter irmão nenhum na rua. Porque aquele que está na rua é parte de mim. E se ele está na rua, eu também estou. Então, é muito interessante a gente entender essa ligação de todos nós, né? Por isso que aí eu venho trazer duas questões, né? Primeiro, o relançamento da nova edição do livro do Carlos, né? Que eu acho que é importante a gente estar colocando, porque é como a gente se manifesta no mundo, né? A leitura do livro do Carlos, e o lançamento do meu mais novo filhote, que é o livro infantil que nós estamos lançando, né? Eu e a Márcia Luz, que é minha parceira de trabalho, né? Então, nós estamos lançando um livro infantil com uma temática espírita, né? O espiritualista, que vai além da questão religiosa. Então, esse trabalho de arte da Gabriela, do Carlos, da Tereza e de tantos outros, né? Que a gente possa... O que você está fazendo para contribuir nessa pandemia? Qual é a tua arte? É fazer bolo? Faça um bolo gostoso. A sua arte é pintar? Faça uma bela pintura. A sua arte é falar? Fale. Qual é a sua arte? Porque a arte ela é inerente ao ser humano. Ela é uma das constituições do divino em nós. Todos nós temos arte dentro. Qual é a arte que eu posso socializar? Socialize, traga a sua arte. Mostre a sua arte. Dance, cante, pinte, desenhe, publique. Porque essa é uma forma que a gente tem de ajudar o irmão que está na rua a sair da rua. Porque quando eu me melhoro, eu trago a humanidade inteira a se melhorar. Então, essa é a minha concepção desse lindo amor incondicional. Olha só que nós temos mais um. Que temos mais um. Tá aí a criança. Eu estou bem acompanhado, né? Que lindas palavras. Gente, eu quero agradecer e quero ver se tem alguém que queira fazer alguma pergunta, botar alguma observação antes de nós encerrarmos. Eu adorei. Eu acho que a gente precisa pensar em mais amor. Hoje, usar máscara é amor, ficar em casa é amor, evitar aglomeração é amor, não é? Tentar jogar a sua arte para frente, mostrar para os outros é amor, porque a arte é para o outro, né? A arte não tem como a gente fazer uma arte para a gente. Então, se nós pensarmos em doação, em caridade, a arte ela é para o outro, ela não é para mim. Senão ela não faz sentido. O que a Maria Júlia botou aqui? Ó, a arte não pode se calar. Se deixarmos de fazer de um lado, ela nasce do outro. Exatamente. A arte ela está o tempo todo nascendo. Se a gente deixa de fazer, ela nasce de qualquer jeito. Como lidar com as pessoas que disparam ódio e intolerância? Gilberto Gil disse que diz para o Bolsonaro, porque eu não estou conseguindo ler, Rudá. Eu estou certo. Que ora para o Bolsonaro. Mudou. Show, Rudá. Porque o Gilberto Gil diz que ora para o Bolsonaro, que ele precisa de orações. É um bom ponto de vista, é maravilhoso. Mas não tem dúvida. Quem precisa de oração, ora. Mas, claro, com certeza absoluta. Né? E é interessante para a gente considerar que não é fácil, porque essa oração é um ato de amor. E quem precisa de amor? Quem está no desvio. Porque quem está na linha reta já está com amor pleno. Quem está no desvio está precisando de oração.
Então faz muito sentido, né? Porque, na verdade, cada um, gente, está fazendo o melhor que pode. Se esse irmão está fazendo isso, é porque é o que ele pode fazer. Então, se a gente vibrar positivamente, esse coração será tocado. Mas se nós lançarmos anátema, se nós xingarmos e se nós lançarmos ódio, o que vai ser captado é ódio, só vai reforçar o que já existe. Nós precisamos do antídoto. E o antídoto do ódio é o amor. E precisamos agir, né? Não é ficar parado, é ação. E a oração é ação, a palavra é uma palavra de luz, é ação. Então, é uma coisa muito importante. Exato. E a palavra de revolta, ela é gol contra. Ela é gol contra. Eu me recordei, Gabi. Que maravilha. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu debate. Pelo debate que você tem promovido. Vamos em frente, Gabriela Linhares. Axel Grael, que é o nosso candidato a prefeito aqui de Niterói, é uma pessoa que tem todo um trabalho de cura, viu que a gente tem falado de cura? Ele tem um trabalho de cura muito grande, porque ele é um ambientalista. A gente não tem como falar de cura sem falarmos da nossa natureza, né? Então, o Axel está aqui nos acompanhando, fico muito feliz, obrigada. Maravilha. Fala o que você estava falando. Eu me lembrei de uma história muito interessante, e eu acho que pode ajudar na reflexão para aquela pergunta que veio, né, como amar ou como acolher pessoas difíceis. É uma história bem recente de um monge tibetano que foi preso pelo governo da China. Em 1950, a China invadiu o Tibete. E esse homem ficou preso muitas décadas. Privado da convivência com a família, certamente não foi muito bem tratado. Enfim, décadas preso injustamente. Então, recentemente, com mais de 90 anos, em alguma negociação, o governo chinês libertou ele. Então, o Dalai Lama, né, vive num pedacinho da Índia chamado Dharamsala. O governo da Índia cedeu um pedaço de terra para o povo tibetano, e esse homem voltou para Dharamsala e encontrou o Dalai Lama. Então, um homem que ficou preso, sendo maltratado de forma injusta. Ser maltratado é sempre injusto, né? Mas ele foi preso de forma injusta durante décadas, foi recebido pelo líder tibetano, que perguntou assim para ele, dentre outras coisas: você sentiu medo enquanto esteve preso, né, sob poder dos chineses? E ele respondeu: sim, eu senti medo. E o Dalai Lama perguntou: você sentiu medo de quê? E ele disse assim: eu senti medo de perder a compaixão pelos chineses. Não pelos chineses povo, mas pelos chineses, né, governantes, nesse momento. E isso é de uma grandiosidade, gente. Né? Porque Jesus fala: ama o próximo como a ti mesmo, ama teu inimigo, reza por quem te persegue. Por isso que eu digo, espiritualidade é amor e não tem relação com religião propriamente dita, mas com essa capacidade. Esse homem, depois de passar por toda essa história, foi recebido por uma junta médica. Ele não tem absolutamente nenhum sintoma de estresse pós-traumático. Mais de 90 anos, lúcido, absolutamente são. Porque ele não se desconectou da energia do amor. Né? Então, dentro dele não houve espaço para raiva, para o ódio, para o ressentimento. Então, olhando hoje, quando a gente vê, de maneira geral, com muitas exceções, mas o nosso cenário político, mas é importante que a gente registre com muitas exceções, e temos que encontrar essas exceções, a regra da corrupção, apoiar essas pessoas, dar força para essas pessoas. A gente precisa acreditar na política. É impossível se isentar de participar da política. Quando você se isenta, é a maneira que você está participando, e as consequências são graves. A gente tem que participar, cada um do seu jeito, mas eu proponho que a gente compreenda o que é um corrupto, na etimologia da palavra, né? Do latim, corruptus. O corrupto é uma pessoa que está com o coração rompido, que rompeu com o coração. Né? A Teresa indiretamente falou sobre isso. É uma pessoa que se distanciou da essência divina que é, se distanciou do amor.
age egoisticamente, age sem sensibilidade, sem empatia, só pensa em si mesmo, no seu próprio grupo, desenvolveu defeitos como a ganância e não consegue perceber o mal que está gerando para muita gente, mas antes de mais nada para si próprio, né? Porque quem rouba e é responsável por irmãos dormindo na rua não coloca a cabeça no travesseiro e dorme tranquilamente. Pode até ter uma sensação de tão adoecido que está, de vitorioso, conquistei meus objetivos, engordei minha banda. Está anestesiado para a realidade, para a verdadeira paz, para a verdadeira felicidade. Então, hoje, quando olho para um corrupto, eu sinto muita compaixão, mas muita compaixão. Gilberto Gil, para mim, é um mestre, né? É uma pessoa da arte, que através da arte leva a luz para a gente, para tanta gente. Então, quando ele coloca, né, que a gente deve orar, né, por uma pessoa, né, que age em desacordo com o amor, para mim, ele está corretíssimo, mas como Gandhi mostrou na Índia, como Mandela mostrou na África do Sul, a gente também tem que se engajar em ação, mas que essa ação seja norteada pelo amor, né, que tem aquele desejo de liberdade, desejo de igualdade, desejo de justiça, que a gente consiga nessa ação se preservar, né, das emoções negativas como norteadoras dos nossos pensamentos, palavras e ações. Assim a gente preserva a nossa saúde, que é o tema de hoje, e a gente propicia uma transformação verdadeira, uma transformação efetiva. Olha, eu achei maravilhosa. As suas falas, elas são muito bem-vindas, e a gente falar de política hoje, nós nos distanciarmos, é a gente não curar uma parte da nossa sociedade que está precisando de muita cura, de muito coração. E quando eu respondi ali para o Rudá a pergunta, eu falei, nós precisamos agir, e agir de todas as formas que pudermos, com muita luz, com muita oração, com muitas palavras que possam transformar esse nosso cenário. A gente está prestes a ter uma eleição municipal. Nós não damos muita atenção à eleição municipal, mas é na cidade onde a gente vive, é no nosso dia a dia. Existe uma onda muito pesada querendo tomar conta, já tomou conta, né, do cenário federal, e a gente também, o nosso estado está vivendo um cenário muito difícil, mas a nossa cidade ela é muito de vanguarda, ela está numa contramão de várias cidades do Brasil, né? Ela está com um oásis aqui no meio dessa confusão. E a gente precisa prestar atenção para que essa onda opressora, agressiva, não tome conta do nosso dia a dia. Então, assim, vamos levar amor, não nos dissociarmos da política, vamos pensar, né, com todo o coração em quem a gente vai votar, para continuar com saúde, continuarmos com saúde, porque Niterói hoje é uma cidade com maior potência de desenvolvimento humano. Isso é muito importante, muito interessante. Ela é conhecida pela sua cultura e por uma cidade universitária, então é cultura e educação. Nós temos, sim, o petróleo, que tem ajudado muito, mas o petróleo é finito, ele acaba. A cultura não acaba nunca. A educação está aí, precisa sim de muita resistência, porque está sendo atacado todo o conhecimento. Então, a gente precisa agora, nós estamos à beira de uma eleição municipal, pensarmos nessas pessoas. Vereador é muito interessante, vereador que significa vereda, significa o caminho. Olha, a gente falou de caminho. É muito interessante, porque é o caminho entre a sociedade civil e o poder, né, político. Então, assim, é o caminho. E também vereador, ator é o agente do ato. Vereador é o verdadeiro ator. Esses dias o Sadi, que é poeta, a gente estava falando sobre isso. Então, é o verdadeiro agente do ato. Olha que coisa interessante. Então, eu queria dizer isso porque eu estou num movimento político, meu grupo, agora, para a gente, nessa batalha por uma sociedade mais justa, com mais educação, com saúde em todos os sentidos, né? Saúde no movimento mais amplo, desde as nossas praças, das nossas ruas, dos nossos lagos, mares, mas em toda a nossa totalidade, nossa mente, corpo, espírito.
Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês, de vocês que estão aqui nos ouvindo. As perguntas a gente acabou passando, a gente já está com 1 hora e quase 1h30, mas foi, assim, muito, muito rica a nossa conversa. Muito obrigada, Carlos Henrique, muito obrigada. Gratidão. Muito obrigada, Tereza, muito obrigada. Vocês são muito lindos, eu fiquei aqui emocionada em vários momentos, eu sou chorona, mas eu consegui segurar. Obrigada. Eu agradeço muito a oportunidade de estar, estamos juntos com você, te apoiando, né, para que a gente possa fazer transformações, mas da forma pacífica, da forma amorosa, como a gente acredita na vida. Né? Que o ato político seja um ato amoroso, que toda resistência seja amorosa, que todo trabalho de questionar a realidade seja amoroso. Porque se a gente não fizer isso, a gente não se transforma e nem transforma mundo nenhum. Né? Então, agradeço o convite, é um prazer sempre estar com o Carlos, com você, né? E a gente está junto aí para grandes transformações. Muito obrigado, muito carinho por todos. Quer falar alguma coisa, Carlos, para a gente despedir? O pessoal que está aqui te ouvindo. Foi uma alegria estar com a Tereza. A Tereza eu vejo umas 2 ou 3 vezes na semana, nas aulas de yoga. Fico muito honrado, como a Tereza colocou, né? Uma sábia anciã, foi assim que você colocou, Tereza? Sim, que lindo. Benzedeira, sábia anciã. Então, para mim, é uma honra ter você participando das aulas. Né? Gabi é uma pessoa que eu admiro demais, né? A liderança, o comprometimento com o bem. Nesses anos de parceria no Jardim das Artes, uma coisa que me chama muita atenção é esse comprometimento com oferecer coisas boas para a população. Eu vejo a quantidade de trabalho, às vezes no domingo, que vão aparecer durante o dia inteiro 10, 15 pessoas, mas o amor, a energia que é colocado ali, isso sempre me chamou muita atenção. Então, fiquei muito honrado de poder participar dessa conversa com vocês duas, que eu admiro muito. E concordo, né, com essa questão, gente. Uma coisa é política partidária, que você pode falar, não quero me envolver, me filiar a partido, participar de reunião. Eu, por exemplo, sou desses. Mas o processo político interfere diretamente em todos os setores da nossa vida. Desde de artes, cultura, saúde, moradia, trânsito e tudo que a gente possa imaginar. Então, é inconcebível que a gente se furte da responsabilidade de escolher bem aquelas pessoas que vão governar a gente. Então, eu faço um apelo para vocês, e não é um apelo partidário, por isso eu faço com toda a liberdade. Prestem muita atenção em quem vocês vão votar, levando em conta o caráter, a honestidade, a bondade. É claro que a capacidade administrativa, quem vai assumir um cargo, né, independente de que instância política, precisa ter alguma capacidade administrativa. Mas a gente não pode votar porque... Eu voto em quem fulano fala para eu votar. Que amigo. Um amigo falou, ou é porque é do interesse da minha empresa, em hipótese alguma. Isso seria uma desonestidade, uma falta de responsabilidade, né? Uma falta de amor, né? Uma desconexão com o amor. A gente tem que olhar para aquelas pessoas que vão cuidar. O político, a gente está falando de etimologia da palavra, né, do artista, do ator, do vereador, né? O político é aquele que vai cuidar da polis, né? É aquele que vai empenhar o seu tempo, a sua energia, né? Vai se doar, né, para cuidar do outro. É a arte de governar. Política é a arte de governar. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, a gente tem que ter esse compromisso com o outro. Como a Gabi falou, é momento de evitar sair de casa enquanto possível. 1.000 pessoas por dia, gente, são 1.000 pessoas por dia. Eu até estranho eu ter que estar falando assim, mas parece que tem muita gente que está precisando ouvir, independente de nos atingir diretamente. Isso é empatia, são 1.000 famílias. A previsão de cientistas sérios que acertaram até agora, porque no Brasil nós também temos uma área científica extremamente desenvolvida e competente, está aí a UF, a UFRJ, a Fiocruz e tantas outras instituições. A previsão é até o final de outubro, 200.000 pessoas.
né? E a gente simplesmente não se engaja num processo de transformação. O mínimo que a gente pode fazer para essa transformação é agir com responsabilidade. Então, sair sem máscara hoje é desamor, é falta de respeito, né? Aglomeração, idem, é muito importante, então, que a gente, né, olhe, por exemplo, aqui totalmente independente de partido, de ideologia, os políticos que estão agindo nesse sentido, com essa responsabilidade de orientar com cuidado, com zelo, olhando o ser humano que está ali, as famílias. E vamos prestar atenção, vamos conscientizar as outras pessoas dessa atenção em relação a quem você vai escolher, né, para gerir a nossa cidade, tanto no campo dos vereadores quanto da prefeitura, pelos próximos anos. Porque a gente hoje está experimentando aí de forma trágica uma escolha que não foi a melhor, né, para o Executivo Nacional. É verdade. Eu quero agradecer, foram ótimas palavras, e semana que vem, sábado que vem, a gente ainda vai continuar conversando sobre religiões, vai ser a cultura das religiões que ocupam a nossa sociedade. E a gente vai falar sobre isso. Terça e quinta nós temos as nossas lives no Instagram às 20 horas, e eu conto com todos vocês. Muito obrigada, Tereza, muito obrigada, gratidão. Carlos Henrique, muita luz para todos nós. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Muita paz, muitas bênçãos.